Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos de atividades, né? No livro Buriti mais Geografia, na página 96 e 97. Vamos lá, então? Nós vamos ver, ó, do artesanato à indústria moderna. Você observou na página anterior que, em um período de cerca de 100 anos, as técnicas e o modo de produzir mercadorias mudaram bastante. Mas o processo de tratamento, mas o processo de transformar os recursos naturais ou matérias-primas em mercadorias é bem mais antigo. Inicialmente, a forma de produzir os bens necessários às atividades humanas era artesanal e familiar. Produziam-se objetos de uso diário, instrumentos de trabalho, roupas e etc., que se destinavam geralmente ao consumo da própria família. Alguns objetos eram feitos e vendidos sobre encomendas, movimentando um pequeno comércio. Esse modo de produção de mercadorias ficou conhecido como artesanato. O artesão era trabalhador que produzia os bens, um a um, em uma pequena oficina própria, na própria casa. Tá? O trabalho era feito com ferramentas simples e dependia muito da habilidade do artesão. Então, gente, o que falou aqui? O que foi dito aqui, ó? Que a maioria dos artesãos, né, as pessoas que produziam os artesanatos, ela trabalhava em casa. E quem eram os ajudantes deles? Era a própria família, né? Pessoas da família. Olha só, aqui tem uma foto onde mostra, ó, aqui certamente é a esposa, o marido, né? Os filhos estão aqui, tá vendo? Então, eles estão produzindo os artesanatos em casa. Olha, tem até um cachorrinho aqui. Então, essa produção era feita em casa, tá? Aí, vamos continuar a leitura aqui, ó. Com o passar do tempo, a população urbana foi aumentando e os artesãos que produziam sozinhos os produtos contrataram ajudantes, dividindo as tarefas. Com a divisão do trabalho, cada trabalhador realizava uma etapa da produção, diminuindo o tempo para produzir cada objeto e aumentando a quantidade produzida. Esses ajudantes recebiam salários pelo trabalho que realizavam. O trabalho deixou de ser familiar e doméstico e passou a ser realizado em grandes oficinas que reuniam os artesãos. Esse modo de produzir ficou conhecido como manufatura. Entre os séculos 17 e 18, o comércio se intensificou muito e estimulou o crescimento das manufaturas, como eram chamadas oficinas onde se produziam mercadorias. Muitos proprietários de manufaturas investiram no desenvolvimento de técnicas mais avançadas de produção e em eventos que pudessem aumentar a quantidade de produtos fabricados. Muitas invenções surgiram nesse contexto, por exemplo, a máquina de fiar, né, que seria o tear mecânico, e a máquina a vapor. Com a invenção e a utilização das máquinas na produção, surgia no século XVIII um novo modo de produzir, a maquinofatura ou a indústria moderna, tá?
Nesse modo de produzir, o conhecimento que o trabalhador tinha de todas as etapas da produção já não era mais necessário, pois eles deviam apenas operar as máquinas e garantir o funcionamento delas. Com a utilização das máquinas e equipamentos, a indústria passou a produzir uma quantidade muito maior de mercadorias em muito menos tempo, reduzindo custos e aumentando os lucros, né? Aqui mesmo é um exemplo de uma máquina, né? Ó, se não me engano, essa daqui, deixa eu ver aqui, ó, que diz assim, ó: na imagem, primeira máquina a vapor, projetada por James Watt no século XVII. As peças, né, e engrenagens da máquina em movimento eram movidas pela força do vapor, gerado pela água e ebulição. Então, isso aqui já era uma máquina, né? Eu já não precisava mais ficar ali produzindo manualmente, já tinha a máquina a vapor. Aí, crianças, tem uma questão para vocês estarem respondendo. Quais são as diferenças no modo de produzir mercadorias entre o artesanato, a manufatura e a indústria moderna? Então, aqui tá perguntando, né? Quais são as diferenças do modo de produzir mercadorias entre artesanato e a manufatura e a indústria moderna? Então, qual que é essa diferença? Nós lemos aqui, né? Ó, nós lemos aqui, tá no texto, tá? Para a gente conseguir responder a atividade, que é somente a número 6, vocês vão ter que ler. Se vocês não lerem o texto, não tem como vocês responder as questões. Qualquer dúvida é só me chamar, eu estou aqui para ajudar vocês. Tá ok? Vamos então fazer as atividades? Tem alguma dúvida? Me chame que eu falo com vocês. Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.